começando a nossa passagem aqui pelo Parque Manuel Antônio. Na verdade, ainda não estamos no parque. Chegamos em Manuel Antônio, que é um povoado do lado de Quepos, depois de algumas boas horas de ônibus, né? Sofridas, viu? Foram o quê? 6 horas que a gente Quase calculou? 6 horas. Sendo que a gente comprou a passagem com a promessa que seriam 3 horas e meia, mas está com bastante movimento, estava com bastante movimento na pista. Tudo bem, tudo certo, pagamos 13.300 e algumas coisinhas. A gente vai deixar aqui embaixo o valor da passagem. Esse é o Airbnb que a gente vai ficar nos próximos dias para conhecer aqui em Manuel Antônio. Existem várias opções para se hospedar por aqui. Tem Airbnb, tem hospedagem mais sofisticada, tem mais simples, tem hostel, tem de todo jeito. Tem para quem gosta de fazer festa, tem para quem não gosta, sossegado. No geral, a gente achou bem tranquila a comunidade por aqui. Nós estamos acomodados na vila de Manuel Antônio, mas também você pode ficar em Quepos, que é realmente a cidade onde é maior, tem mais opções, tanto para se hospedar quanto para você sair, restaurantes e tudo mais. Ou então você pode ficar até na porta do Parque Nacional. Tem essa opção também. A gente ficou no meio do caminho. Nós quase ficamos lá na porta, mas a gente encontrou esse Airbnb super em conta. De tudo que a gente procurou, acho que foi mais barato, né? É. E super bem estruturado, cama, cozinha pra gente cozinhar, tem um banheiro aqui também, com um chuveiro elétrico, isso é muito importante, pra gente poder tomar um banho quente. Esse será o nosso canto durante os próximos dias. Agora a gente vai cozinhar, jantar, descansar, porque amanhã, antes das 6, estaremos de pé para descer pro Parque Manuel Antônio, então a gente já se vê. Muito bom dia, agora vamos indo em direção a um ponto de ônibus para seguirmos para o Parque Manuel Antônio. Esse é o lugar de dia, acho que fica mais fácil para visualizar onde a gente está hospedado. A Xaninha adora aventureira. Hoje eu tô de Dora. Alguém viu a mochila? Vamos nessa. Nós utilizamos o ônibus para vir até aqui, foi bem tranquilo, passar a cada 15 minutos e pagamos 370 colones para cada pessoa. O pessoal está montando ainda aqui as estruturas. A gente viu antes que aqui normalmente tem várias mesinhas, banquinhas de artesanato, souvenirs em geral, só que a gente veio bem no primeiro horário. E começa às 7 a entrada no parque, nós pagamos $16 por pessoa, a gente comprou online já para facilitar, até porque as compras são somente online e tendem a esgotar se tentar comprar de um dia para o outro, é legal reservar com antecedência. E agora a gente está chegando aqui, até antes que o pessoal local, né, que trabalha, porque eles vão montando e fica o dia todo, né? A última entrada acho que é 4 horas da tarde. Eu acho que é 2 horas, 2 horas. No início da tarde mais ou menos. Então, a gente tá bem no comecinho do dia por aqui. A gente desceu na última parada, então não tem segredo. E como a gente comentou ontem, que dá para se hospedar por aqui também. Ó, tem vários hotéis, ali tem uma ruazinha com hostels também. Então, caso queira já ganhar um tempo, fica hospedado por essa região. Piscando levemente. Eu acho que é das árvores, não tem nada de chuva aqui não, tá? Nossa, mas caiu uma chuva de Choveu madrugada. bastante essa Meu noite. Deus. Também que o tempo deu uma abridinha agora. Fiquem muito atentos aqui na entrada do parque, porque às vezes você não comprou o seu bilhete, acha que vai chegar aqui e vai poder comprar, só que aqui a galera tem, infelizmente, esse costume de vender alguns bilhetes ilegais. Então eles ficam te oferecendo ali na entrada, você compra, só que não é um bilhete verdadeiro. O verdadeiro você tem que comprar online mesmo. E além disso, aqui a gente encontra vários guias, tipo assim, aqui esses telescópios para poder avistar melhor os bichinhos, aí você negocia o preço. Aqui, ó, tudo que não pode levar comida, não pode levar som, não pode levar drone, várias coisas são proibidas, em rígidos, e aí na frente eles revistam as bolsas, né? Então não adianta querer trazer aquela frutinha. Isso não é porque não pode comer lá dentro, é porque os animais, eles tentam pegar as coisas que estão na mochila, então tem que tomar cuidado. É uma forma que eles encontraram, porque os turistas exploravam, né? É, e a gente não pode interferir, a gente tá aqui pra admirar, pra ver que é bonito, mas a gente não deve interferir, então não deve dar comida pra eles, e eles podem inclusive se tornar violentos, então é bem interessante. Tudo certinho. Agora aqui tem até o guia oficial, caso queira contratar. Não sei quanto que é o valor. Sim. Graças. Não vou mentir que eu tô começando a ficar com medo, tá? Porque lá na frente tinha uma placa, cuidado com os crocodilos, o que fazer caso os crocodilos apareçam. Aqui tá falando uma rota de fuga caso dê algum tsunami. E ali tem uma árvore que é venenosa, que não é nem pra chegar perto nem encostar nela.
Será que a gente tá indo num lugar seguro? De qualquer forma, aqui tem o mapa, a gente tem algumas opções de trilha para seguir. A gente está até tentando ouvir um pouco do que os outros guias estão falando aqui, mas como vocês podem ver, tem bastante. Eles sempre levam esse telescópio, como eu comentei, porque lá em cima, às vezes dá para avistar alguns animaizinhos que a olho nu a gente não consegue ver. Então, eles vão andando, vão parando, vão contando. Eles já sabem os lugares que normalmente ficam animais específicos, mas nós vamos na raça, optamos por seguir explorando. Então vamos naquela direção ali, né? Vamos. Que é isso. Ali no meio, ó, tem até... Cadê? Ali, Soda del Parque. Eles falam soda para quando é tipo restaurante, algo nesse sentido. Então o restaurante é bem nessa região onde está marcado ali. Aqui tem acesso às praias também, então a gente vai conseguir estar verificando um pouco de como é. A gente já conseguiu ver os primeiros animaizinhos. Olha ali, ó. O Parque Manuel Antônio é um dos 26 parques nacionais aqui da Costa Rica, porém ele é o menor e o mais visitado, justamente porque ele tem a sua preservação em massa aqui da natureza. A gente consegue avistar mais de 350 espécies de aves, mais de 340 tipos de vegetações e vegetais, né, pelo menos o termo que a gente encontrou nas nossas pesquisas, e 109 espécies diferentes de mamíferos. Então, para quem gosta de avistar animais, de avistar a natureza, de tirar fotos, até mesmo fazer pesquisas, esse é um lugar muito importante. Inclusive, o pessoal que vem para cá consegue entender o porquê da Costa Rica ter 6% da biodiversidade de todo o planeta, né? Aqui a gente encontra um pouco de tudo conforme vai caminhando, inclusive já vimos os primeiros animais ali atrás. Essa região que é o Parque Manuel Antônio, não só ele, mas toda a região de Quepos, não foi sempre tão preservada. Aqui teve uma grande plantação de banana, foi conhecida também como capital da banana. E aí quando isso aconteceu, muitos estrangeiros vieram para cá e compraram várias terras. E essa terra onde é o Manuel Antônio hoje em dia, ela já foi passada de um para outro e vários estrangeiros, e o último deles queria privar esse espaço. Até porque tem uma praia, 3 praias, acho que dentro do próprio parque, e aí a galera falou, pô, você pode privar, mas não dá para tirar o acesso nosso das praias. No caso da comunidade que vivia aqui, ele queria proibir, colocou cerca, derrubaram as cercas, ele foi lá, colocou de novo, colocou cachorro para não deixar ninguém entrar, só que ele perdeu as posses da terra e hoje esse espaço é o Manuel Antônio, que eram as terras dele. O governo interviu e em 1972 esse lugar se tornou um parque nacional. Então é um parque até que recente, tem cerca de 50, quase 60 anos aí de história. Como a gente comentou, é um dos lugares mais visitados, não só da Costa Rica, mas de toda a Centro-América. Por aqui tem uma galera tomando seu cafezinho da manhã. São vários macaquinhos, olha os rabinhos deles enrolados na árvore. Tomando cafezinho da manhã. Aqui tem mais um fazendo uma festa. Em vários lugares da trilha a gente encontra esses pontos aqui para tomar sua água, encher sua garrafinha. Água da Costa Rica, como a gente já bem disse, é potável. Potável, muito potável. Inclusive se ofenderam quando a gente perguntou no mercado se a água aqui era potável. E aqui você não pode trazer garrafa PET, garrafa plástica, de qualquer tamanho que seja. Essa parte aqui a gente está passando tipo um mangue. E aí tem vários caranguejinhos aqui na parte de baixo. Vários. Aqui tem mais. Bem laranjinhas. Muito bonito. Chegamos aqui na área de restaurantes e tem várias borboletas que dá para tirar aquela foto clássica com a asinha de borboleta. Tem plaquinha do Manuel Antônio. Oi! Ou o bicho preguiça andando de moto radical aí. A estrutura deles para alimentação é toda fechadinha, justamente por esse cuidado que eles têm com os animais, né? Então aqui tem meio que uma área de refeições, aí você entra e fecha essa grade, porque daí nenhum animal entra e tal, é mais seguro assim, tanto para os humanos quanto para os animais também não ficar recebendo essas alimentações e ficar acabando saindo de seu habitat natural para querer ficar aqui toda hora. E essa maravilha aqui é a Praia Manuel Antônio, uma das 3 praias que tem aqui dentro. Essa é a mais popular, a mais própria até para banho. Só que nesse momento, como está todo mundo ainda fazendo as trilhas, conhecendo, ninguém entrando. Mas logo, quando chegar ali horário de almoço, pós-almoço, tende a ficar bem cheia. Que paraíso, super paradisíaco mesmo. Tem vários aí, amor. Eles andam de ré, de frente, do jeito que dá. Subimos aqui no mirante para olhar os dois lados, porque aqui a gente está num estreito, para lá essa área fica maior, mas aqui é um estreito, então desse lado tá a Praia Manuel Antônio e virando aqui rapidinho a gente já consegue ver o outro lado, o mar, que é do lado da praia, tá aqui já embaixo, ó, a Praia Espadrilha Sur.
mais uma praia paradisíaca. Eu acho que é bem legal, porque aqui a gente pode ficar de manhã desse lado, que pega a sombra da manhã, depois de tarde a gente inverte e pega a sombra das árvores daquele lado. Então dá pra ver as duas praias, curtir o dia inteiro na sombra. Ó, o bichão só de boa aqui, ó. Só curtindo. Toma, então. Agora a gente vai pegar essa trilha para ir até a Punta Catedral, que é uma espécie de ilha que tem lá. E para chegar até lá, tem o Tombolo, que é uma formação natural geológica que vem pelo depósito de areia, que a onda vai batendo, vai depositando areia e cria essa ponte natural, que aí os animais conseguem passar da ilha para o continente e vice-versa, ter essa transferência, e a gente também consegue fazer a trilhazinha para ir lá. E aí sim forma as duas praias, Praia Manuel Antônio e a Praia Espadrilha Sur, que eu tinha comentado lá em cima do mirante. Mais um motivo para você pegar o primeiro, segundo horário no máximo, porque fecha às 3 horas da tarde. Então você precisa sair do parque até às 3 horas. E para ter um tempo legal para aproveitar, fazer uma grande parte das trilhas, precisa chegar cedo. Esses cantos que a gente vai andando parece, meu Deus, coisa de filme, de cinema mesmo. É muito bonito. A gente fez todo esse trajeto, aí aqui do lado o marzão, e a gente vai fazer essa subida agora na Punta Catedral, que é justamente o cantinho que a Rô comentou. Faz até a ponta de a cauda de uma baleia, essa região, só que aqui perto, mais ao sul ainda, tem Uvita, né? É o nome da cidade. Não me recordo o nome. Se não me engano é Uvita, que lá tem justamente um canto exatamente assim, só que ainda mais no formato de baleia, e que lá dá para avistar baleias. Isso que é legal. Sério? Vamos lá? Dá uns 40 minutos, acho que para lá, 1 hora talvez de ônibus, mas é uma opção legal. Às vezes estigar para cá, para Manuel Antônio, ir para Uvita também, é um lugar também bem turístico, não tanto quanto o parque em si, mas fica aí essa sugestão. Muito bem sinalizado, muito bem estruturado. Olha aí, ó. Top demais. A ilha tá bem alta, então cansa um pouquinho para subir. A gente deu uma pausinha agora, porque aqui tem a fonte da... Não sei se vocês escutaram, mas era um barulho bem forte. Algum macaco. E aqui tem a fonte da vida. Tem água brotando ali das rochas, por isso que eles chamam de fonte da vida, porque brota do meio das pedras. É o coração do bosque, igual está escrito ali na placa. Vamos ver se a gente pega um pouco de energia, né? Que nós estamos precisando um pouco mais de vida para terminar essa trilha. Eles falam que no inverno aqui meio que fica concentrado bastante água. Nossa, tá forte o barulho, hein? É um bugio, será? Eu acho que é um bugio. Se vocês estão escutando, comentem aqui embaixo. Vocês sabem que animal é esse? Será que a gente deveria ter medo de ir lá sozinho? Porque não tem ninguém mais nessa trilha. Acho que é uma trilha um pouco mais difícil. Aí tem menos pessoas. Vamos lá ver. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver um macacão. Lá em cima, não é? Tá bem alta. Paramos no mirante, que dá pra ver duas ilhas. Essa aqui do canto é a Olocuita, o pessoal fazendo passeio, tem um barco de pirata, dá pra ver que tem ondas quebrando, então provavelmente deve ter algum recife por lá. E aquele lá é a Larga Opicuda. Larga Opicuda. Muito linda a vista. Complicado o nome dessa ilha, Picuda. E o suor, como é que tá? Nossa senhora, olha Pingando isso. água. Eu tô Faz com o parte, braço né? brilhando. Vamos nessa. Aqui em mais um mirante que a gente consegue ver a ilha Toro Amarillo, Toro Amarelo, e aqui entre os meses de setembro e novembro a gente consegue ver as baleias jubartes. É um mirante aí para avistar as baleias, não é na época que a gente está, não vai ser dessa vez, mas fica aí a informação. É uma época que chove mais, né? Normalmente o pessoal indica vir a Manuel Antônio entre dezembro e abril. Na verdade, a Costa Rica toda, né? É época que não chove tanto entre dezembro e abril. E mesmo que tenha indicação de período que não chove tanto, sempre vai chover, porque a gente está num clima tropical, úmido, que chove sempre. Aconteceu muito em São José, a gente pegou chuva lá e aqui choveu bastante essa noite. Então, acontece chuva mesmo assim. E hoje, durante o dia, tivemos essa sorte, mas como a Rô comentou, de madrugada caiu um pé d'água. Mais um pé d'água que eu falei, nossa, amanhã a gente vai... Eu fiquei pensando, como que a gente vai sair daqui do Airbnb e ir caminhando nessa chuva até o ponto de ônibus, que a gente não tem guarda-chuva, não tem capa de chuva, não tem nada. Mas a gente amanheceu e o dia hoje está espetacular. Que sorte, hein? Sorte não, bênção. Bênção, bênção de Deus. É, não é mole não. Cansadinha? Cansa bastante.
desidrata bastante por causa da umidade. Daqui a pouco a gente para um pouquinho e descansa. E aí sim eu me hidrato bem. Olha um amiguinho aqui. Sai fora, rapaz. Aqui em cima a gente tem mais um mirante, tem como acessar ali por baixo, ou para ver aqui de cima, essa parte se chama La Trampa, que na tradução é armadilha. Aqui a gente consegue ver essas rochas e os indígenas da região utilizavam aqui para pescar, porque quando vem a maré, que dependendo da época, dependendo da lua também, a maré sobe e desce, e aí os peixes ficam meio que presos aqui nessas formações e eles só pegavam os peixes sem ter aquele trabalho, ter que ir para alto mar e pescar e tal. Então meio que vinha até eles retiravam aqui. É uma forma deles pescarem, se alimentarem, por isso fala armadilha, né? Só que era uma armadilha natural e não feita por eles. Esse lugar é pura vida, hein? Rapaz. E aí? A gente chegou num lugar perigoso, ó. Tsunami tá vindo pra cá. É. Aqui, ó. Cadê? Manzanilho venenoso, não tocar. Não toquem nessas árvores. Talvez por isso esteja coçando meu nariz. Bom, aqui tem um mapa para visualizar melhor. Então o que a gente fez? A gente entrou por aqui, chegamos nessa bifurcação e fomos por aqui até esse ponto. Para cá tem Porto Escondido, mas está fechado. A gente já viu, tem mais de ano que está fechado essa região, mas dá para ir para outra praia. A gente vai ver se a gente vai para cá. Enfim, então a gente entrou, fez todo esse caminho, subimos aqui, aí a gente fez todo esse trajeto, descemos e estamos aqui nesse momento. A gente provavelmente vai voltar para cá, tentar passar novamente pelo caminho do pereçoso, que é do bicho preguiça, vamos ver se a gente encontra. E a gente vê se a gente chegando aqui a gente come alguma coisa ou se a gente vai para lá, para Porto Escondido, né? Já que o mirante do Porto Escondido está fechado, vamos ver se a gente vai olhar para essa região, porque se a gente for para cá a gente vai voltar, né? Tem duas pontas que a gente pode explorar ainda, ou as gemelas, que são essas duas praias gêmeas, ou esse mirador Punta Cerútil, mas acho que esse é de subir também, para ver de cima. Então bora lá. Essa área que a gente está passando aqui é a área de mangue. Tem um manguezal enorme que mais adentro pode ser encontrado os crocodilos, os jacarés, mas eles são pequenininhos, não é tão grande que nem a gente viu lá numa placa. Ficamos até com um pouco de medo. O que a gente vê bastante são caranguejinhos da patinha vermelha, que a gente já tinha até visto mais para cima, mas a região do mangue é realmente o habitat natural deles. Lejos, creo. ¿No puedes? No. Ahí está. Nossa, é muito Ahí está. longe. Oh, perfecto. É, meus amigos, conseguimos ver o nosso objetivo principal, que era o bicho preguiça, o pereçoso. Muito por acaso, muita sorte. Mesmo. Porque se você realmente quer ver, vale a pena contratar guia, porque eles têm essas lunetas, eles já sabem onde fica mais ou menos. E a gente conversando, tá, um guia veio conversar com a gente, onde vocês são? Eu falei, somos do Brasil e tal. E aí do nada ele falou, já viram vários animais? E falou, só falta o bicho preguiça. E esse caminho se chama caminho do pereçoso, que é o caminho do sendeiro do pereçoso, que é o caminho do bicho preguiça. A gente não tinha passado por aqui ainda, e no que a gente foi, ele falou, vem comigo, que eu sei onde tem. Eu já vi um hoje, faz umas 2 horas, eu posso mostrar pra vocês. A gente já se olhou assim, tipo, ixi, vamos ter que pagar uma gorjeta, lascou. Aí fomos, né, assim, conversando, desbaratinando. Aí ele já, andamos, sei lá, 2 minutinhos, ele já posicionou o negócio e falou, olha aqui. A gente olhou, até tiramos uma foto com o celular, não sei se tá a qualidade muito boa, a gente vai Eu consegui fazer um videozinho, não sei se vai dar pra ver ele muito bem, mas eu consegui fazer um vídeo aqui pro YouTube também. A gente tem que fazer o vídeo olhando no negócio, então, mas a olho assim, olho nu, né? Não olho nu, porque a gente olha na luneta, mas dá pra ver muito bem, ele tava até só se mexendo, olhando pra gente. Muito massa, muito bem massa. Na copa da árvore. E por que é tão famoso? Eles até estão tentando transformá-lo no símbolo nacional, porque os estrangeiros que vêm pra cá têm muito objetivo de vê-lo. Ele é um animal fofinho, aqui eles chamam de urso pereçoso, ursinho pereçoso, então acaba sendo muito famoso e as pessoas vêm aqui pra vê-lo. E talvez a gente não conseguiria ter visto se não fosse nesse formato. E por fim, não nos cobrou nada. Eles falaram, legal, mostrou até um morcego que a gente não tinha visto ali. Ele falou, pura vida, tal, eu tô saindo aqui, vocês vão pra onde? A gente vai em uma outra direção. Ele falou, beleza, pura vida, valeu. E mostrou pra gente. O cara
Foi gente boa ali, conseguimos ver. Então acho que tá concluído todos os animaizinhos que a gente tinha como objetivo. Falta a puma, só que a puma é impossível, né? E assim, eu também não faço tanta questão de dar de cara com ela, de vê-la de longe dormindo, tá tudo bem. Esses são os animais que normalmente eles andam mais na parte da noite, né? E aí, obviamente, muito mais perigoso. Mas é isso. A partir de agora, o que a gente vê de animalzinho é lucro. Exato. Mas olha essa vista que legal. Aqui no meio tende a ter um riozão, um lago grande, para ter os crocodilos, como a Rô já falou anteriormente. É isso, vimos? E agora voltando ao ponto que a gente mostrou mais cedo, onde o pessoal vem se alimentar. Olha a diferença já, a quantidade de pessoas que tem. A gente entrou no primeiro horário, então talvez vale muito a pena, né? Muito. A gente caminhou com uma tranquilidade, com uma calma, sem barulho. Agora já é um pouco mais... é mais ruído. Não sei se isso afasta mais os animais, acredito que sim. Apesar de eles estarem acostumados já com barulho, com pessoas, eles não estranham quando a gente chega perto. Mas sim, deve afastar, né? Eles não devem procurar por nós. Cansou? Cansa. Cansou, gatinha? Não, tô suada, as pernas escorrendo água. Vamos dar uma olhadinha lá os preços das coisas, ver se a gente come alguma coisa aqui. Já são 11 da manhã, Isso. Né? Lembrando que a gente entrou às 7h30, mais ou menos. Então a gente tá com uma fominha. Aí aqui dentro tem uma lojinha de artesanatos, vários souvenirs para comprar. Tem tanto esse espaço de fora quanto ali dentro, que aí tem ar-condicionado, até entrei lá, tá muito bom. E aí tem vários ursinhos, com toda certeza para você escolher o melhor. Copinhos para quem coleciona. Aí tem a cafeteria aqui, a gente já vai mostrar os preços, tá bem cheio, porque como tá próximo na hora de almoço, mas basicamente ali ó, sanduíche, tem frango, atum, presunto e queijo, vegano, 4.200. E aí tem várias opções, salada por 3.500, aí tem sorvetes também, tem croissant, tem pizza, que é os pedaços, né? Aí você pode solicitar diretamente aqui, pegar, pagamento eles aceitam cartão também, como a gente está vendo, ou efetivo, né? A Rô tá aqui na fila pegando pra gente. Aí tem as bebidas também, refrigerantes e chás 1.800, tem sucos, batidas. Ali no outro canto também tem uma outra loja, só que ali é só de bebidas. Os preços são basicamente o mesmo, e aí você pega, senta aqui para se alimentar, e aí também se for comprar algum souvenir já passa por ali e acerta. Agora vai encontrar a Rô. Nosotros dos repostería de pollo. Ok. A gente pegou um chazinho gelado de frutas mistas e 2 chicken roll, que é esse enrolado de frango, que foi mais 1.800 cada. Isso. Total 5.400 pago com o cartão da Wise. E se você não tem ainda o seu cartão, link na descrição para solicitar o seu de graça. Devidamente almoçados, agora vamos em busca das Praias Gêmeas, que é a terceira, né, das praias que tem aqui, que faltou a gente conhecer. Terceira e quarta, porque são duas, elas são gêmeas. É, isso. Acho que é um pouco mais longe essa, mas agora já reabastecidos. Carinho, hein? Carinho, um salgado bem pequenininho. O chá ali até que tava bom, mas... Ai, dói o bolso. Quem converte não se diverte, essa é a verdade. O tanto de estrangeiro que tem, a gente não viu nenhum brasileiro, desde que a gente pisou na Costa Rica não vimos nenhum brasileiro até agora, mas muitos americanos, muitos europeus, o pessoal vem em peso para cá. Não vimos, acho que, nenhum costarriquenho por aqui. Pelo menos pouco se escutava espanhol, era mais inglês, idiomas das pessoas mesmo se comunicando entre si, mas é um lugar realmente mais turístico para os estrangeiros. E uma informação bem importante é que boa parte das trilhas são bem acessíveis. A gente não viu nenhum cadeirante, mas a gente viu que não tem muito desnível. Tem algumas escadas, na verdade. Quando tem a parte da catedral, lá sim, né? Um mirante muito alto e só tem escadas. Mas no restante sempre consegue andar. Ó, por exemplo, ali, tá com o carrinho de bebê. Eu ia comentar que a gente não viu muito cadeirante, mas a gente viu muito carrinho de bebê. Muito mesmo, muitas crianças. Então é possível sim vir com a família, não é tão pesado. Depende das trilhas que você faz. A gente está escolhendo caminhar bastante. Aqui tem um ponto para ver para onde a gente vai agora. Para cá à direita, né? Por aqui não é tão movimentado, nós passamos por pouquíssimos turistas, tanto que aqui tem uma placa até caída explicando que aqui são as Praias Gêmeas. É porque elas são uma praia espelhada com outra e aí tem essa divisória no meio de pedra.
Tem uma galera ali, mas a água tá bem agitada, né? E aqui teria o caminho para ir lá pro outro mirador, aquele mirante que a gente falou que possivelmente estaria fechado e realmente está. A gente até tinha perguntado ali antes. Vamos descer, ver como é e depois retornar e continuar vendo os animais. Ele está encantado, ele quer encontrar um grupo de macaco que ele consiga ver de muito perto. Até vimos de muito perto, eu fiquei com medo, mas agora eu quero ver de novo para não ficar com medo. E ele vai ficar com medo de novo, ele vai fugir provável. deles de novo. A gente vê agora em um Sendero de los Congos, que não tem ninguém, só nós. É uma subidona. Tá explicado por que não tem ninguém, né? Tá explicado porque só nós estamos aqui. É isso, não sei se tem algum bicho específico, se esse Congo é algum bicho específico. De boa? Não. Amor, você já superou Laguna 69, Laguna Humantai, Montanha Colorida. Você consegue. Eu sei que eu consigo, assim como eu consegui todas as outras. Não quer dizer que eu não sofro pra fazer. Alguém esqueceu de me avisar que o objetivo era zerar esse parque. Estamos indo para o último ponto a ser visitado, que é um mirante que tem. São 2 mirantes, na verdade. A gente tá indo pro mais longe deles, já que a gente tá na metade do caminho e tentando caçar alguns animaizinhos. Estamos suando muito, muito. Agora é 12:07, então um horário de bastante sol. Não pegamos o sol diretamente, mas por causa das árvores, né? Mas o calor é bem intenso. Com a umidade da mata a gente suou bastante. Mas bora lá. Força, guerreira. A gente teve que dar uma parada, eu precisei dar uma parada, porque é muito quente. Eu não sei se eu desidratei de tanto suar e tomar pouca água, ou se baixou a pressão por causa do calor. É um calor muito, muito úmido. As pernas, olha, isso é totalmente suor, não sei se vocês conseguem ver, pingando água. O Vi tá com o cabelo molhado. Muito quente, parece uma sauna. Parece uma sauna úmida. Tipo, não é aquele, nossa, tô me queimando do calor, igual quando sente o calor do sol. Aqui não, é o calor, tipo, sei lá, uma sauna mesmo, porque não... Parece que vem de dentro, né? É, a gente tá pegando muita subida agora, tá bom dar uma descansada. A gente vai só subir até o mirante e depois é só descida, então é a descansada final. Top, hein? A gente tava lá naquela praia, naquele cantinho. E depois de um bom tempo caminhando, chegamos no último mirador, não tem mais saída pra cá, pra gente avistar a Punta Serrucho. A gente não sabia quanto tempo ia caminhar, os dois muito suados, mas temos essa vista. É difícil falar, nossa, valeu muito a pena vir até aqui por conta dessa vista específica. Foi mais pelo desafio, né? De ter conseguido. Tô bem impossibilitada de falar. Puxado. A gente não sabia que ia caminhar tanto, senão a gente talvez tinha ficado lá embaixo mesmo. Mas podemos afirmar agora que andamos 100% dos senderos, né? Dos lugares possíveis aqui do Parque Manuel Antônio. Afinal, a gente não sabe se um dia a gente vai voltar pra cá, mas super valeu a pena, bom demais. Considerações finais sobre os senderos, as trilhas que nós passamos. Não precisa vir até aqui em cima. Não. Não tem necessidade, a não ser que você queira realmente, como a gente quis vir. Mas para ver os animais, para visitar os animais, a primeira trilha lá basta. A gente conseguiu ver. Aqui a gente não viu nada, né? Nem no... Muito provavelmente porque o nosso olho não é treinado para isso. É, também. Mas deu para ver lá tranquilamente, não precisava subir. O que é legal ver é passar pelo desafio de subir e tudo mais. E as praias, realmente, as praias lá, a Manuel Antônio acho que é a mais bonita delas e mais tranquila para nadar. Hoje o mar está bem agitado, então talvez outros dias estejam as outras praias mais calmas, mas aquela me pareceu mais segura. Mas muito bom, num geral assim. Tudo muito certinho, bonitinho, sinalizado. Limpo, sinalizado, não se perde, é fácil de saber para onde é a saída, para que lado você vai.
Os caminhos todos bem feitos, não tem nada quebrado. A gente viu uma placa quebrada no caminho, o resto estava tudo praticamente intacto, né? Muito bem conservado, vale muito a pena, tá? Um parque, uma estrutura nota 1000, a vegetação, tudo muito massa. Claro que é bem cansativo se você faz igual a gente fez, né? De vir no primeiro horário, agora são o quê? São meio-dia e 40, então a gente tá andando aí numa sequência boa, considerando a pausa ali de 20, 25 minutos pro almoço. A gente não parou, né? A gente não sentou ainda na praia, não entrou no mar. Então agora a gente vai começar, ainda bem que é descida daqui pra frente, e aí finalmente dar uma relaxada e aproveitar o restante do dia. Os 45 do segundo tempo, um bichinho aqui meio salafrário. Sei lá, There's a baby on his back. Ah, isso, olha o que a tia achou. Um monte de macaquinho. Aqui tem um, tá se coçando esse macaco. Zoe, back away. agora de volta à praia Manuel Antônio. Um pouquinho só mais cheia, né? Não tão paradisíaca, ainda paradisíaca, mas não tão paradisíaca quanto estava hoje cedo. Muito turista, a maré subiu bastante, então tem menos faixa de areia para você ficar sentado. Tanto que o pessoal tá aqui bem no início. Mudou bastante, né? Uma outra cara. Tá bem mais forte a onda. Criando coragem se a gente vai entrar ou não. O pessoal tá nadando de boa, acho que não é tão fundo, mas tá bem agitado o mar. É, galera, hoje não deu praia não. Não deu praia, tava muito forte a água, a maré muito alta também. O pessoal que tava sentado ali, todo mundo se molhou porque tava com os pertences Foi ali. expulsando todo mundo. Deu, galera, vai fechar o parque. Apesar que é 1 hora agora, mas a praia já mandou a galera embora. Se quer entrar no mar, provavelmente na parte da manhã é a melhor opção. Só que é aquilo, né? Aí você fica molhado e vai caminhar, às vezes fica assado, né? Eu particularmente preferiria só admirar mesmo igual a gente fez, porque é um lugar para você caminhar, para estar no meio da natureza e não só ficar no mar. O diferencial é que tem um mar, uma praia, para quem não gosta tanto de trilhas, mas vale muito mais a pena você ficar caminhando, na nossa opinião, do que entrar, e também que é Mar do Pacífico. Então tende a ser mais gelado do que o mar que a gente, enquanto brasileiros, estamos acostumados. Olha aqui, ó, uma família de monos, de macaquinhos, até tirando o piolho um do outro aqui. Turminha em peso. A gente estava saindo, literalmente aqui na porta de saída, e vimos uma galera ali Uma montada. multidão. Se Alguma tem multidão, coisa tem tem. algo. Fomos ver, tinha uma jiboia muito grande. Jiboia constritora, o guia falou até. Enorme, Uma enorme. boa, aqui se chama boa, então se vocês ouvirem boa é porque é uma jiboia. Era muito grande e ela estava entrando dentro de uma covinha, assim, que é embaixo de uma árvore seca, que segundo os guias ela sempre tá ali. Então eles sabem que nesse horário ela vai entrar, ela deve sair para tomar água, fazer alguma coisa e volta. E eles sabem também que ela comeu um filhote de cervo há uns 4, 5 dias. Então tem todas essas informações que a gente foi pegando ali no ar. Nossa, foi... E aí o Vi conseguiu gravar bem ela, mostrou pra galera que não conseguiu ver a tempo. porque, tipo, a gente viu e 3 minutos depois, olhando assim, ela saiu. Aí começou a chegar uma galera e encheu e ninguém mais conseguiu ver. E além disso, vimos uma outra pequenininha verde. Isso. Acho que até mais bonita, só que ela é tão É delicadinha, um né? verdinho bem chamativo, assim, aquelas que sobem em árvore mesmo, bem fininha, bem rapidinha. E ela também foi para a mesma direção, acho que vai rolar uma festinha de Nossa. cobras por ali. Mas fechamos com chave de ouro. Já estamos aqui, ó, para vocês verem na saída. E foi logo ali, ó, o pessoal ainda está aqui, inclusive, tá? Tem um pessoal que ainda tá, os inimigos do fim, tentando esperar a cobra sair, mas vai ser muito difícil. Sensacional. Vimos cobra, vimos 3 tipos de macaco. Sim. Vimos, tipo uma capivara qualquer, era paca? Paca. Eu Paca. chamo de paca, pelo menos. Aqui é uma capivara, tipo um roedorzinho pequeno. Vimos lagartos no estilo de iguana, Vários não sei tipos, o nome. acho que uns 3 pelo menos. Pássaros, né, de monte. Que mais?
O bicho preguiça. O bicho preguiça. Ah, esse aí é o must. Eu queria ter visto mais de perto, né? Ele tava muito em cima, então Mas a olho eles nu ficam assim em foi cima, difícil né? ver. Só que vimos, então pelo menos o guia lá que a gente comentou deixou a gente observar, mas muito legal. E até aqui, ó, tem o final e entrada, né? Parque Nacional Manuel Antônio. Do que tem aqui, faltou a arara, que eu vi que é muito bonito, né? Muita gente faz registros, né? A gente infelizmente não conseguiu ver, só que no Brasil a gente viu de monte já. Aquele macaquinho lá de cima, bugio. que é todo preto. Então eu não sei se ele realmente é o bugio. Como é que eles chamavam? Pongo. Aqui eles chamam de congo. Eu não sei como é que é no Brasil, se é bugio, mas a gente ouviu ele muito, muito alto. A gente foi atrás, procurou. Acho que ele anda mais solitário em comparação aos outros macaquinhos que estavam sempre numa galera. Só que a gente viu uma mamãe com um filhotinho, bem bonitinho, tava super de boa. O tucano não vimos também, borboleta vimos As o duas bicho cores preguiça. de borboleta nós vimos. O veado, o cervo, a gente viu já no comecinho, né? Então a gente teve a sorte. E é isso. Aqui acho que ilustra bem os animais que a gente consegue ver. E muito legal. Nota 10, né? Nota 1000. É pesado. Agora vamos pegar o nosso busão para retornar para hospedagem, ou vamos comer alguma coisa por aqui. Acho que dá para dar uma volta aqui, dar uma vamos olhada. dar uma volta. Vamos tentar primeiro se informar como que a gente vai fazer para ir para depois, né? Que é um... Quase. E foi natural, né? Vou colocar uma tarde aqui só para vocês não saberem qual que é o próximo destino, mas para vocês verem no próximo vídeo. Nossa, entregamos total, né? De qualquer forma, a gente vai querer pegar um transfer daqui direto para lá, um ônibus. Então a gente vai ver agora quais são as opções, né? Aqui, como podem ver, é uma ruazinha com vários hotéis, hostels, tem restaurantes, muito agitado. Conhecemos casal brasileiro, vimos o único casal brasileiro aqui de São Paulo, a Kátia e o Edmilson, que estão já fazendo um tempinho aqui na Costa Rica. Pedimos dicas, né? Deram várias dicas pra gente. O próximo lugar, que vocês ainda não sabem qual é. Então foi bem legal. Agora saímos, vimos a cobra, vimos os animaizinhos e agora bora conhecer um pouquinho daqui, né? Afinal, a frente do parque também faz parte do parque, querendo ou não. Batemos o olho aqui em alguns restaurantes pra gente ver mais ou menos os preços. Happy Hour, quanto que tava saindo? 4.500 e aí... 2 bebidas? É, 2 por 1. Aqui também tem, ó, Happy Hour, 2 coquetéis por 1. Deve ser meio que tabelado para eles concorrerem entre si, né? Mas é um bom preço até, né? Para Costa Rica. 2 drinks aí, pode ser tanto com álcool quanto sem. Uma opção legal. Muitos artesanatos, muitas lojinhas. Dá vontade de comprar tudo. Pura vida, pura vida. Comida eu vi um arroz com frango. Pollo. Pollo. Que é uma comida bem típica que eles comem aqui. É um prato único, né? E custa 5.500, estava custando naquele restaurante. Então só pra vocês terem uma noçãozinha aí dos valores. Aqui um pouquinho da estrutura da praia pública, que é bem em frente ao parque. A entrada do parque é por ali. E aí a gente só desceu aqui para ver como é, a Rostelinha ali dando uma descansada, vários restaurantes, bares, bem agitada. E aí, vamos voltar? Vamos, meu joelho está chorando. e o arrego. Já pegamos o ônibus, já descemos a nossa parada, 370 colones novamente e cai chuva, hein? Cai chuva, bom que vai refrescando, a gente já tá bem próximo aqui, passar no mercado, comprar algumas coisinhas para comermos e voltar para o Airbnb. Já de volta aqui no nosso Airbnb. Muito cansados, a gente foi pra ver esse parque a fundo, a gente queria ver tudo e a gente caminhou por muito tempo, então a gente cansou consequentemente, já pegamos uma comidinha. E temos atualizações, a gente falou que não tinha visto tucano e tal, a arara nós não tínhamos visto, mas chegando no Airbnb passou 2 araras vermelhas em cima, óbvio que não deu pra gravar, né, porque não tinha por que a gente falar aqui também se não fosse de verdade. A gente viu muitas araras, quando a gente foi pra Bonito do Mato Grosso do Sul, tem o buraco das araras, fica essa indicação de um lugar lá que é maravilhoso. E lá a gente aprendeu que uma arara só tem um par, né, pra sua vida, um companheiro de vida pra eternidade. Depois que uma das araras morre, elas ficam sozinhas, elas sempre voam ou em dupla ou sozinho. Ia ser um casal que nós vimos aqui. Sensacional, né? Lindo, pra fechar com chave de ouro. Foi muito espontâneo, assim, elas passaram rápido. Acho que foi uma mensagem de que vocês vieram no lugar certo, muito bom que vocês vieram pra cá conhecer. Recebemos uma mensagem, um presente. E tá chovendo bastante, não sei se o ruído já dá pra escutar também. E tende a ser assim, desde que a gente chegou na Costa Rica, de manhã, aquele sol, aquele calor, passa do almoço, meio-dia, 1, 2, Começa chove. a fechar e chove. O tempo chove, Sempre. então a gente já tá acostumando aí com o clima dos ticos.
E é isso. E nós vamos encerrando mais um vídeo aqui do canal, mais um destino incrível que nós íamos conhecer. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do Parque Manuel Antônio. Não deixem de se inscrever aqui no canal para acompanhar muitos destinos que vem por aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.